Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje nós vamos ler um texto que está lá em Atos 1, de 1 a 5, que diz o seguinte: Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É interessante, então, a gente pensar a respeito da ressurreição, né, que nós comemoramos no domingo e que meu pai vem falando com vocês durante essa semana, e a gente pensar que depois de ter ressuscitado, Jesus ainda passa 40 dias instruindo os seus discípulos. É interessante, então, a gente observar esse cuidado de Jesus com os seus discípulos, esse cuidado em mostrar o que estava acontecendo, em anunciar o reino dos céus, para que eles estivessem preparados para a chegada do Espírito Santo. E é isso que o texto nos fala aqui, exatamente isso. Então, a gente percebe, por exemplo, que os evangelhos, eles são os atos de Jesus e Atos são os atos dos apóstolos, que só foram, né, que só foi possível depois que Jesus ressuscitou. E aí, os apóstolos foram, então, revestidos pelo Espírito Santo para continuar a missão de Jesus. Só que antes, então, como o texto nos fala, de serem revestidos pelo Espírito Santo, eles ainda foram instruídos pelo próprio Mestre. É muito especial a gente pensar que durante os 3 anos do seu ministério, que passou com os discípulos, o que Jesus mais fez foi ensiná-los. E mesmo depois da ressurreição, ele ainda passa 40 dias ensinando os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo. É muito especial, então, a gente perceber esse cuidado que Jesus tem com aqueles que caminhavam com ele, mas principalmente o cuidado com aqueles que iriam continuar a sua missão. Não à toa, o texto nos diz aqui que ele vai, então, ensinando a respeito do reino de Deus. Porque Jesus veio para pregar as boas novas do reino de Deus, e se os discípulos, então, têm a missão de continuar essa pregação, eles também precisavam propagar as boas novas do reino de Deus. Então, Jesus, ele faz o quê? Ele continua esse ensino. É muito especial e muito importante a gente entender isso, a gente perceber isso. Os discípulos, eles não foram jogados ao léu, deixados ao léu. A gente vai ver na quinta-feira a vinda do Paracleto, do Auxiliador, do Espírito Santo e o que isso significou, mas a gente vê que o próprio Jesus tem esse cuidado, o cuidado de continuar a ensinar os seus discípulos. E aí fica então a nossa pergunta: o que nós temos aprendido a partir da ressurreição? O que o Espírito Santo tem ministrado nos nossos corações a partir da ressurreição? Será que nós temos continuado a missão de Cristo e temos nos preparado para essa continuação? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias, não somente depois da Páscoa. Um beijo, vejo você na quinta-feira. Meu pai volta amanhã. Tchau, tchau.